Hoje é terça-feira, 17 de maio de 2022, e o Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Hoje nós vamos trazer aqui um tema que nós começamos a debater recentemente, que é o seguinte: os indicadores mais recentes da conjuntura trouxeram um conjunto de surpresas, algumas positivas, outras negativas. Dentre as surpresas negativas, destaca-se a taxa de inflação, que vem se mostrando mais alta, mais persistente e mais difusa pelos vários setores do que se esperava. O IPCA de abril, por exemplo, atingiu 12,1% em 12 meses, e é importante destacar que alguns setores que vinham apresentando um ritmo de alta de preço mais bem comportado, mais moderado, como o setor de serviços, vem mostrando agora aceleração. Esse comportamento da inflação levanta questões importantes, das quais eu queria destacar duas aqui, e as duas estão relacionadas entre si. Primeiramente, o fato de que a aceleração da inflação, que veio desde lá do ano passado, ela foi fortemente influenciada por choques de oferta, né? Nós tivemos, no plano interno, a crise hídrica, que afetou o preço de alimentos e de energia elétrica, os choques externos, que foram muito importantes, destacando-se o choque de preço de commodities, que prossegue, sobretudo combustíveis, as rupturas nas cadeias globais de fornecimento, que retraíram a oferta de bens intermediários, sobretudo industriais, né, que se tornaram escassos e caros a nível mundial, e a escalada dos preços dos fretes internacionais, tudo isso pressionando para cima o preço das importações. Esses fatores, inclusive, foram todos eles agravados nos últimos 2 meses e meio pela eclosão da guerra na Ucrânia. Então, a gente tem um problema de oferta. Mas a pergunta que fica, e que é a primeira que eu queria colocar, é a seguinte: será que esses choques de oferta teriam se convertido em uma alta tão grande da inflação, né, se não houvesse algum espaço pelo lado da demanda para que os preços fossem, que esse aumento de custos fosse repassado aos preços? Mas essa pergunta que sugere aí que, de repente, a gente tem que olhar também o lado da demanda, né? É uma pergunta que até bem pouco a gente até custava a pensar nela, tinha dificuldade de pensar nela, pelo fato de que a economia ainda estava num nível elevado de desemprego, o hiato do produto ainda elevado, né? Mas agora, e aí entra aqui os indicadores positivos que eu me referi no começo, nós temos notado que a economia, nesse primeiro trimestre, e agora, continuando agora em abril e início de maio, tem se mostrado mais aquecida também do que todos esperavam, né? Os indicadores da indústria, mas principalmente do comércio, de serviços, têm sido bastante robustos, bastante fortes para o primeiro trimestre do ano, né? Então, isso aí sugere que o nível de atividade possa estar ainda crescendo, né, nesse primeiro trimestre, a um ritmo razoável, né? Ritmo razoável, e que, portanto, a conjuntura em termos de produção e de demanda não esteja tão enfraquecida como se supunha. Afinal, a gente deve pensar também, ao tentar fazer o diagnóstico de demanda, tentar também incorporar um elemento de demanda. Essa pergunta eu vou deixar aqui para todos nós refletirmos
falar sobre ela. Mas eu só queria introduzir uma última, muito curta questão que tem a ver com essa primeira, que diz respeito à maneira como enfrentar essa inflação, né? A questão, resumidamente, é a seguinte: será que a política monetária é uma política adequada para lidar com este tipo de inflação? Quer dizer, se, se ela fosse toda de oferta, a questão ainda era se colocava ainda com mais pertinência. Mas mesmo que ela seja parte de oferta, mesmo que tenha um pouco de demanda, que acho que muitos colocarão isso em questão, mas mesmo que tenha um pouco de demanda, será que uma política de Banco Central, que normalmente atua principalmente sobre a demanda agregada, seria um instrumento adequado ou não, né? Então, essas aí são as questões que eu queria deixar aqui, passar a bola para vocês. Eu, eventualmente, volto aqui para fazer um outro comentário, mas eu queria ouvi-los a esse respeito. Deixa eu começar, então. A gente vai trocando ideias, né? Não estamos fazendo uma coisa em sequência, um depois o outro, depois o outro, a gente vai conversando. Mas sobre a demanda, quer dizer, o meu ponto é que sim, a demanda é relevante nesse processo que a gente está vivendo. Certamente a contribuição da demanda para a inflação no Brasil, por exemplo, é muito menor que em outros países, nos Estados Unidos, isso não há dúvida. Mas também é verdade que a nossa inflação ela está não só muito alta, mas ela está muito disseminada e ela vai muito além do que a gente poderia chamar de uma inflação importada a partir dos choques de oferta pelo contexto internacional. E há vários indicadores desse espalhamento da inflação que corroboram o que eu estou dizendo. A gente tem hoje um índice de difusão, que quer dizer o percentual de preços do amplo conjunto, o enorme conjunto de preços que o IBGE acompanha mensalmente, 78,25%, quer dizer, quase 80% dos preços se moveram, subiram, o que vai contra a ideia de uma inflação mais localizada, importada, na verdade, né, pelos choques de oferta. Os núcleos de inflação estão todos apontando uma inflação muito alta. Dentro dos núcleos, eu destacaria em particular o que o Banco Central chama de serviços subjacentes, que são, dentro do conjunto de serviços, aqueles que são mais sensíveis exatamente à atividade econômica. Portanto, escapam, não tem uma relação assim direta com o choque, tem uma relação indireta, claro, mas não direta com os choques de oferta. Essa inflação está em 7,7 em 12 meses, essa do serviço subjacente. Então, tem vários indicadores disso. A questão que o Francisco coloca é sobre se a política monetária seria essa tradicional, de implantar via juros e tal, seria adequada para esse contexto onde a inflação é predominantemente ligada a choque de oferta, isso ninguém vai contestar. O ponto aí é o seguinte: alguns economistas têm uma visão equivocada, me parece a esse respeito, achando que, por ser predominante de oferta, então a ideia é de que a inflação não deveria ser enfrentada por aumento de taxas de juros e contenção de demanda. Ocorre que a gente tem que pensar o seguinte: o aumento da taxa de juros, nesse contexto específico, ele não está visando conter os preços que são diretamente afetados, influenciados pelo choque de oferta, pela tal inflação importada. Não é disso que se trata. O que a política monetária está tentando fazer é evitar que esses choques de oferta, que esses preços diretamente afetados, que esse tipo de choque acabe tendo efeito nos outros preços da economia e acabe levando a uma deterioração das expectativas inflacionárias, que via expectativas afetaria a inflação à frente. Então, a ideia não é enfrentar com política monetária preços que, de fato, não são para ser enfrentados pela política monetária, que são, digamos, vamos chamar assim, de inflação importada. Evitar esse contágio nos outros preços e evitar a deterioração das expectativas. Esse é o ponto central. Porque, se fracassar nisso,
se a inflação, se os demais preços são contaminados, se as expectativas pioram, a consequência é que a inflação, como aliás já está se torna muito mais resistente à queda, e passa a exigir juros altos em um período muito mais prolongado, com óbvios efeitos negativos sobre a atividade econômica mais adiante. Então, a função da política monetária, nesse caso, é muito específica. Enfrentar esse contágio dos outros preços, a contaminação dos outros preços e tentar conter a deterioração das expectativas. Então, um ponto que a gente tem que ter presente é que a inflação, quando o fato da inflação não estar sendo produzida, não ter sido produzida, nem está sendo, no momento, essencialmente produzida por um excesso de demanda em relação à oferta, não quer dizer, de maneira alguma, que a demanda não possa exercer um papel importante no espalhamento da alta de preços que vem do choque de oferta. Quer dizer, na medida em que a demanda ela sanciona repasses de preços, de pressões de custo, né, que são provenientes do choque de oferta, para os preços de modo geral, a demanda está contribuindo para a persistência da inflação, é isso que ela está fazendo. E também essa persistência da inflação é um elemento chave para afetar negativamente as expectativas inflacionárias, à medida que a inflação fica muito tempo nesse nível mais elevado. Então, esses me parece serem objetivos da política monetária nesse contexto onde a inflação claramente é predominantemente ligada a uma inflação importada, choques de oferta importados, na verdade, pelas razões que o Francisco deu, pelos canais que o Francisco deu. Então, isso. Diga. Não, só fazer um comentário aqui. Na verdade, o que importa mais às vezes a gente fala de demanda, as pessoas pensam na demanda real, e é importante pensar em termos da demanda medida em termos nominais, né? Porque se a demanda em termos nominais está crescendo, quer dizer, uma boa parte desse aumento da demanda pode ser atendido por aumento de preços e uma parte residual por aumento de quantidades. Então, quando você olha ex post, só o crescimento da demanda real, você pode estar, inclusive, subestimando o crescimento da demanda medido em termos nominais, né? Além do que, quer dizer, mesmo em termos reais, se a gente for olhar o comportamento do nível de atividades, aí os indicadores reais do nível de atividade, ele não está não está tão fraco assim como a gente imaginaria há pouco tempo atrás, né? Então, eu diria até o contrário. Eu só queria chamar a atenção para um ponto que eu destaco da última ata do Copom, que saiu agora recentemente. A ata diz textualmente, entre aspas, ainda não se observa grande parte do efeito contracionista esperado. Está sugerindo que um canal que a política monetária persegue é exatamente desacelerar o crescimento para tornar mais difícil a transmissão dos preços que vêm do choque de oferta para os demais preços. Eu diria que essa frase é para lá de eufemística, na verdade. Ainda não se observa grande parte do efeito. Na verdade, a gente está tendo o contrário, isso que os dados estão mostrando. Ao invés da desaceleração perseguida do crescimento para ajudar a conter a inflação, evitar o repasse, a gente está tendo, pelos dados mais recentes, uma aceleração na margem do crescimento, não uma desaceleração. Então, até o que a ata está falando é até uma coisa eufemística. Na verdade, a atividade está jogando, não é que ela não está jogando tão a favor quanto o Banco Central esperaria, ela está jogando contra nesse sentido, ainda que seja em si mesmo um resultado obviamente positivo, mas ele complica o combate à inflação e, por esse caminho, pode complicar o crescimento lá na frente, na verdade. Eu gostaria de destacar... Termina, Caio, por favor. Não, fale, Marina. Pode até. Não, então eu gostaria de pontuar um pouco, quer dizer, por que essa demanda, né, ela está, quer dizer, é um erro de dosagem do Banco Central, uma coisa que a gente pode se perguntar. O Banco Central errou lá atrás, ele deveria ter subido mais o juro para os efeitos defasados da política monetária já se fazerem presentes agora, mas a gente tem aí uma série de fatores nesse primeiro trimestre que atuaram
fora da política monetária, né? Então, a liberação de saques do FGTS tem impacto grande, porque as pessoas sacam seus fundos e podem comprar, né? O Ministério da Economia tem insistido muito que parte desses recursos se deslocaria para quitar dívidas. Mas, enfim, não necessariamente todas as pessoas que sacaram seus FGTS vão quitar dívidas, elas podem preferir consumir, né? Então, isso é um fator importante de crescimento da demanda. O Auxílio Brasil, também dado no início desse ano, já com um aumento do benefício médio para R$ 400 e um número de famílias maior atendido, maior número de beneficiários, também faz parte desse conjunto de fatores aí que está gerando um aumento da demanda agregada na economia e que, portanto, neste momento, embora seja bom, por um lado, porque dá um certo vigor à atividade econômica, está permitindo índices de inflação mais elevados que, na ausência desses fatores, né, não estariam sancionando essa subida, essa transmissão dos choques de custos para os preços ao consumidor final, né? O caixa dos estados, a situação fiscal dos estados e municípios, também é uma situação muito confortável. Então, já há vários indícios de que os estados estão dando aumentos aos seus funcionários públicos e estão realizando obras, investimentos. Isso também permite um aumento da demanda, né? E, portanto, sancionando aí a subida da inflação. Então, na verdade, são fatores exógenos à política monetária que, através de uma série de conjugações aí, estão tornando a tarefa do Banco Central mais difícil. E aí, Margarida, nessa tua linha, que eu concordo totalmente, eu destacaria também que um ponto importante é que cada vez mais a gente está vivendo um clima de pós-pandemia, embora a pandemia não tenha ido inteiramente embora, mas o processo de reabertura se acelerou, e não é à toa que serviço vai ser um grande fator pelas indicações que se tem, quando saiu o dado oficial do IBGE no início de junho, a gente vai ter ideia mais clara, desse crescimento na margem da atividade econômica nesse início de ano contra o final do ano passado. E muito nesse contexto de reabertura cada vez maior da economia, serviços voltando totalmente, etc. Isso tem o lado positivo para o lado do PIB, mas também acordou a inflação de serviços, que estava adormecida, ajudando a conter a inflação global, a inflação total no país, tinha um item segurando a inflação, a média da inflação média, né? E agora, cada vez mais, esse índice está em alta, bem nítida a alta em particular desses subitens, serviços que o Banco Central calcula, que são subjacentes, né, que são os mais sensíveis à atividade econômica. Eles estão subindo rapidamente. Então, você perdeu esse amortecedor. Então, isso é só um adendo em relação ao que está falando. Tem também a questão de preços de commodities, essa nova alta no início do ano, que aumenta a renda dos setores produtores de commodities, e isso tem efeitos multiplicadores na economia, que, mesmo tendo o lado negativo da inflação, mas tem o lado do aumento de renda, e isso também influencia na atividade econômica. Então, eu queria acrescentar, Caio, vários fatores. E o setor todos na tua linha, de serem setores que escapam da política monetária, teu ponto central. Agora, o setor serviços, ele pesa 40% no IPCA, o setor serviços como um todo. Então, a gente tem aí, de fato, uma pressão muito grande que é totalmente exógena à política monetária, né? Lixa, para encerrar aqui o nosso podcast, dado esse quadro aqui que foi comentado, qual é a sua avaliação da política do Banco Central, né? Eu queria saber, em particular, se você acha que a política está adequada nesse momento. Quer dizer, primeiro, se ela tem essa questão da eficácia que eu tinha colocado, mas aí, olhando por outro lado, esse ponto que a Margarida mencionou, se já deveria ter sido feita uma política mais contracionista antes ou não. Enfim, como é que você avalia a política do Banco Central do Brasil neste quadro? Francisco, eu acho que quando a gente estuda o surto inflacionário que começou no começo do segundo semestre de 2020, a principal característica dele vai ser o problema da incerteza. Na verdade, o surto inflacionário foi nos surpreendendo, tá? Desde
julho, agosto de 2020, quando a inflação começou a subir, tá? Primeiro porque aumentou a taxa de câmbio aqui no Brasil, depois todos aqueles aspectos que tanto você quanto o Caio destacaram. Então, foram aparecendo vários choques que foram nos surpreendendo. É claro que, ao longo desse período, a política do Banco Central, a gente olhando para trás, parece errática. Digamos, inicialmente ele pensou que o choque era temporário e que não precisava aumentar a taxa de juros, que na época estava em 2%. Aí demorou um pouquinho em actuar, como a Margarida falou. Quando percebeu que esse aumento era bastante mais persistente, que ele deveria actuar, começou a aumentar os juros, mas começou a sinalizar de que em 2023 a gente já estaria na meta. Só que isso foi nos surpreendendo e agora está claro que para 2023 a gente ainda não vai estar na meta de inflação. Tá? Olhando para trás, a gente vê um Banco Central, então, um pouco errático, assim como os outros bancos centrais no mundo todos foram erráticos. Mas, na verdade, o que aconteceu foram muitas surpresas, todos os choques que você enumerou na tua apresentação inicial e alguns outros que o Caio destacou, foram criando, tá, toda essa incerteza. Claramente, os juros agora estão num terreno contracionista. O Caio já falou sobre esse ponto. Tá? Então, a gente já está com juros reais muito elevados, muito maior que a taxa de juros neutra, e as condições financeiras da economia já são muito mais contracionistas. Tá? Então, digamos, o remédio está dado. Tá? Por outro lado, dos desejos do Banco Central sempre é que a taxa de juros flutue pouco, não? A Selic flutue pouco. Então, eu acho que continuar elevando a Selic pode provocar, não? Mais na frente, nos próximos trimestres, uma contração forte e ele seja obrigado a reduzir rapidamente a taxa de juros. Então, por essa questão de tentar suavizar juros, não vale a pena continuar subindo. Pode ser, já foi indicado um aumento de 0,50 para a próxima reunião, tá? Então, pode ser que o final do ciclo seja 3,25, mas eu acho que a política agora, o remédio está dado, tem as defasagens da política monetária, então a gente vai ter que esperar para ver. Ou seja, esperar para ver como acontece a redução da taxa de inflação, tá? Ou seja, o que acontece neste segundo semestre deste ano e no começo do ano que vem, e na medida que a desinflação aconteça rapidamente, a gente pode começar a reduzir os juros, tá? Então, porque, digamos, o ponto central, me parece, é que a gente tem estado todo este último ano e meio sempre meio que no escuro com o que vai ser as expectativas de inflação. A gente tem errado, subestimado sistematicamente nos últimos tempos o surto inflacionário, não? Os choques inflacionários. Sempre foram aparecendo novos choques inflacionários. Então, é claro que quando a gente olha para trás, a gente diria, bom, poderíamos ter aumentado antes o juro mais rapidamente, evitado. Mas a gente nunca, digamos, dado o conjunto de informações que tínhamos na época, sempre nos surpreendeu. Então, eu acho que esse plano de voo que o Banco Central tem agora, 13,25, e depois esperar para ver e começar a reduzir quando a inflação corrente começar a cair, eu acho que é um plano adequado. Ok, então ficamos por aqui e voltamos na próxima terça-feira para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.